Boa tarde. Prosseguindo com a leitura do capítulo 4 do livro Sociedade Brasileira Contemporânea, autoria de Rodolfo Estanque, editorial Intersaberes. Capítulo 4, cujo título é O Brasil das Forças Armadas. Avançaremos para a leitura do tópico 4.5, O Milagre Econômico, periodizado entre 1968 e 1973. Ainda no governo Costa e Silva, o ministro da Fazenda Antônio Delfim Neto assumiu o planejamento das finanças, herdando a crise provocada pelo Plano de Estabilização da Inflação, em 1964. Em razão da aposta na redução dos salários e na contenção dos gastos, os brasileiros, em 1967, acompanharam um aumento no índice geral de preços em torno de 30%. A situação gerava um aperto financeiro que levou a um período de recessão. A estratégia de Delfim Neto foi investir na expansão do crescimento de diversos setores da economia brasileira. Foram realizados investimentos nos serviços públicos e nos setores industriais, de exportações e de produção agrícola. Boris Fausto explica que o sucesso do chamado milagre econômico ocorreu graças a um aproveitamento da disponibilidade de recursos no cenário internacional. Era um período em que as nações estáveis realizavam empréstimos para investimentos internos. Com a entrada de recursos externos, com o aumento da dívida, vinha o aumento do investimento estrangeiro no Brasil. Dois setores em particular se beneficiaram desse processo: as indústrias automobilística e de eletrônicos. O serviço de telecomunicações deu um salto significativo durante esse período. Os aparelhos de TV, que em 1960 estavam em menos de 10% das moradias brasileiras, no início da década seguinte, estavam em cerca de 40% das casas. O Estado teve papel fundamental nesses números, que receberam incentivo de instituições públicas, como a Embratel e a Telebrás. Uma das empresas que mais se beneficiou desse crescimento foi a Rede Globo, que se tornou uma espécie de porta-voz informal das propagandas do regime militar na época. A parceria com o governo fez a emissora se expandir a ponto de se tornar uma potência no mercado midiático nacional. Do ponto de vista financeiro, parte da população brasileira viu, durante o período do milagre econômico, um substancial crescimento do crédito. A demanda por empréstimos levou o governo a criar iniciativas como o financiamento habitacional, por meio de bancos públicos, e através também de novas fontes, como, por exemplo, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, operado pelo Banco Nacional da Habitação, BNH. Na agricultura, os investimentos resultaram no surgimento da soja como produto de relevância para a exportação e em uma grande mecanização dos processos de cultivo. Eis aqui o surgimento das grandes agroindústrias. Luiz Aranha Correia do Lago, ao avaliar os efeitos do milagre econômico, relaciona o crescimento das exportações a uma nova onda de industrialização, especialmente no campo, surgimento das grandes agroindústrias. A demanda dos setores ruralistas
teve um forte impacto nas estratégias econômicas do governo, com resultados positivos nas vendas de tratores e de colheitadeiras. Houve também uma ampliação expressiva no número de empregos entre 1967 e 1973, de 67 a 73, provocada pela contenção de benefícios salariais. Criam-se empregos arrochando o mercado de trabalho, suprimindo direitos e diminuindo salários. A inflação, responsável pelos pesadelos dos líderes nacionais antes do golpe, beirava, no período, os 20%. Satisfazendo a meta estabelecida lá no início do regime, os 20% de inflação na base anualizada. Lago afirma que os militares estavam dispostos a conviver com esses números, desde que o ritmo de crescimento nos preços de produtos básicos apresentasse queda, como apontado pelos levantamentos da equipe de Delfim Neto. O milagre econômico também foi alvo de duras críticas por provocar um crescimento desigual na qualidade de vida da população brasileira, principalmente na qualidade de vida dos trabalhadores assalariados. Segundo Luna e Klein, as políticas salariais restritivas impediam os trabalhadores de desfrutar do crescimento das finanças no país. O PIB crescia, mas o salário dos trabalhadores encolhia. A ausência de uma prática sindical, que foi proibida pelo governo, assim como a realização de greves e campanhas salariais, anulava a capacidade de as classes trabalhistas lutarem na legalidade por reajustes inflacionários em seus vencimentos. Em resumo, a economia milagreira do Brasil acabou por ampliar o quadro de desigualdade social. Quem se beneficiava da distribuição de renda eram os grandes empresários e grandes agricultores, que participavam das políticas de investimentos e das políticas creditícias nacionais. Nesse período, o país se tornou uma das 10 maiores economias do mundo, título que ostentava em propagandas oficiais. Outro grande problema criado pelo milagre econômico foi o aumento considerável da dívida externa. Prática antiga do regime, o aumento de crédito, associado à facilidade com que os empréstimos podiam ser feitos de entidades internacionais, levou o país a passar a depender do capital estrangeiro, que adquiriu uma nova dinâmica no decorrer dos anos 1970, principalmente a partir de 1974 em diante.